Podcast Arte e Notícia, com Fredo Júnior. Gente de perto, gente de longe, tudo bem? Estamos em mais uma edição do nosso Arte e Notícia. Hoje recebendo... Vamos falar sobre educação, nós vamos falar sobre humanidades. Aliás, falar sobre humanidade é o que a gente mais faz aqui no Arte e Notícia. E eu tenho, assim, a alegria de estar recebendo uma pessoa, primeiro porque eu tenho uma profunda admiração pela profissional que ela é, né? E segundo, porque esse projeto do Arte e Notícia também se propõe a falar sobre cultura, sobre educação, sobre conhecimento. Professora Silvana Noia Pires Michelin. Michelin ou Michelin? Michelin. Michelin. Isso. Então quer dizer que eu te chamei sempre pelo jeito errado. É Michelin, que é Michelin de americana. Nossa, muito bem. Dito isso, obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço. Hoje a gente vai falar muito sobre educação, falar sobre esperança, né? O que mais nós vamos falar hoje? Vamos falar de literatura. Tem muita coisa boa. Essa mulher aqui é uma das profissionais mais competentes que a educação brasileira, a educação ararense já teve. Não é porque ela está aqui não, tá? A gente vai para o intervalo e a gente volta aqui para o Arte e Notícia, hoje com a professora Silvana. Voltamos aqui no Arte e Notícia, hoje recebendo a professora Silvana Michelin. Eu sempre a chamei do jeito errado, descobri hoje isso. Por isso que é bom, né? A gente faz aqui o programa gravado, no ritmo vivo, e fica bem natural essa nossa conversa. Você sabe, o Arte e Notícia, sempre com apoio de Estúdios Pinheiros, também Serra Brindes, olha onde eu tomo a minha aguinha aqui, ó, tá vendo? Também Djalma Mecânica Multimarcas, também o nosso querido Ortiz Contabilidade e Condomínio, Gilson Grande Gilmar, esse menino é bom demais, também aqui com a gente no Arte Notícia, e site O Independente. São os nossos apoiadores importantes aqui do Arte Notícia, tá bom? Você pode interagir conosco, como? Através do nosso WhatsApp, que é o 19 98907 1252. Anotou aí? Está passando na tela. 19 98907 1252. Pelo Zap você pode sugerir pautas, você pode fazer comentários, você pode criticar, pode elogiar também, que é bom, né? É muito de bom. De vez em quando, elogio, né? É muito bom. A gente está carente, sabe como é que é? Né? Enfim. Mas você pode conversar com a gente através desse Zap. Estamos no YouTube, ó. O nosso YouTube é o Arte Notícia. youtube.com/, lá Arte Notícia. Entre, se inscreva no canal e assista todos os episódios na íntegra. Lembrando que nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, nós estamos lá com também @Arte Notícia, onde nós soltamos os cortes dos episódios para você nos acompanhar. Combinado? Muito bem. Não vou falar o ano. Tá. Não, mas não vou falar o ano. Só vou dizer que quando eu bati o olho aqui, fiquei muito feliz, porque é a data de aniversário do meu irmão, né? Dia 29 de janeiro. Quem é a Silvana Michelin? A Silvana Michelin é, acima de tudo, mãe e professora. Nasceu em Araras. Vi aqui na sua biografia, bem interessante, e é uma coisa que enche a gente de orgulho, né? Eu vi aqui que você escreveu: estudei sempre em escola pública. Eu tenho orgulho disso. E você não sabe o orgulho que eu tenho. Vou falar uma coisa aqui, o orgulho que eu tenho desse menino aí. Esse menino aí. Esse menino em questão é o diretor, que é o Guilherme, meu filho, que sempre estudou em escola pública, faz universidade pública e esse ano que vem, será titulado como engenheiro de computação. A vida toda na escola pública.
Sim. Prova, professora, que a escola pública é sim possível. Apesar dos nossos governantes, como um todo, né, de modo geral, Sim. se aterem muito ao discurso e a prática ser uma coisa distante, a escola pública tem salvado muita gente. Sim, os professores da escola pública são muito bons, são preocupados, né, com a aprendizagem dos alunos. Então, a escola só pode ser boa. Na verdade, a gente já está entrando nesse assunto, né? Você se licenciou em Geografia, Primeiramente, geografia. depois Letras. É isso? Depois, pedagogia. Pedagogia Isso. e depois Letras. Isso. A letras foi só uma especialização. Muito bem. Tá. Você fez carreira como professora, Fiz carreira como diretora, como nós diretora. vamos falar sobre isso já. Mas antes de chegar a isso, sei que eu vou tocar aqui num assunto que vai te emocionar, mas eu preciso perguntar. Filha de Ruth e João Noia Pires. Dona Ruth, Dona Ruth que eu conheci. Você a conheceu. Sim, tive a honra de conhecer. E, Pessoa olha, maravilhosa. muito preocupada com a educação. É verdade. Muito preocupada Foi sua com principal, a educação. então, Foi a minha apoiadora. incentivadora. A minha incentivadora. Que coisa linda. Ela, sim, eu moro e nasci no Parque Industrial, estudei na Escola Cabianca, né? Assim como eu, a senhora também é periférica. Sou periférica. E a gente fala isso com orgulho, né? Falo, sim. Vou contar um caso aqui. Claro. Uma vez eu fiz uma postagem defendendo, eu falo muito pouco de política, né? Mas era época de eleição e não foi nessa, foi há uns 8 anos atrás. E uma pessoa do bairro escreveu embaixo da minha postagem, ainda era Facebook, a gente nem tinha Instagram, né? Escreveu, tá falando o quê, professorinha do Parque Industrial? Sabe, assim, e eu respondi. Um desprezo, sim, uma soberba, né? sim, uma professora, sim, professora com orgulho do Parque Industrial, com orgulho. Eu moro lá até hoje, porque você sabe da minha ligação com a minha mãe, Sim, né? um pouquinho eu sei. A minha ligação com a minha mãe, assim, quando eu fui comprar minha casa, eu andei assim, eu visitei 100 casas. O Edilson era o corretor, não sei se ele é corretor de imóveis ainda. Não sei se você conhece, acho que é Edilson Corne, acho. Acho que eu sei quem é. E ele me levava numa casa, me levava em bairros novos, né? Tem que olhar, tem que bater, Cândida, né? Todos os bairros. E eu acho que ele já estava assim, muito cansado de mim. E chegamos assim em frente à casa que eu morava, na casa da minha mãe, né? Eu morava na casa da minha mãe. Ele falou corretor assim, não se cansa. Mas de mim, eu acho que ele tá, mas acho que tinha mais de 100 casas. Ele me levou. E ele falou assim, e aí, Silvana, o que você vai fazer? Você é exigente com você mesmo? É, né? Sou. Bastante. Ele falou assim, eu falei assim, não sei. Aí eu falei para ele assim, por que você não me vende aquela casa? A minha casa, a casa que eu moro hoje. Ele falou, por que você não me vende aquela casa? Que é da esquina, quase em frente à casa da minha mãe. Ali. Eu estava em frente à casa da minha mãe, encostada no carro dele. Havíamos chegado de umas visitas. E ele falou... A sua mãe mora em frente, né? Morava em frente. Quase em frente. Eu moro na esquina, ela mora 3 casas para cima, mas na calçada. Sim. Ele falou assim, essa casa é nossa, a gente aluga, é nós que administramos. Ele falou assim, vou conversar com a proprietária. 1 mês depois a casa era minha. Que coisa bacana. Sabe? Então, e eu fiquei perto da minha mãe quando eu pude, né? Onde eu ia, minha mãe ia. Eu não sei se você se lembra, eu tinha um carro de 7 lugares. Porque, a Spin. Né, a Spin, eu tinha 3 filhas, então não cabia todo mundo, então tinha que ser um carro de 7 lugares. Então, era a minha mãe. Me faz uma falta danada. Porque... né? A gente... Algumas pessoas fazem falta na vida da gente, né? Faz. E imagino para você. Filha da Dona Ruth. Filha da Dona Ruth. Mãe de... Caroline. Que é a médica. A médica.
Caroline, Karina, arquiteta, e Isabela. A Isabelinha, A que Isabelinha. deve estar linda, né? Tá linda, vai Conheci fazer 15 anos. Nossa. Vai pro Conheci, médio, vai pra onde? pro ensino médio. Ah, tá. Entendi, vai pro México. Não, Eu não quero vai. México. Não, Além de tudo, tá surdo, falei, tô. não, vai pro É, ensino isso. médio. A avó de quem? Do Guilherme. Esses Guilhermes, né? Nossa, mas esse Guilherme meu é maravilhoso. O seu também. É bonzinho? Mas diz que todo Guilherme é meio... Ele é muito inteligente, sabe? Pra idade. Ele é muito, né? Mas é bonzinho. É. É bonzinho. É só Guilherme? Não tem nome composto? Não. Não? Não tem nome composto. Com o nosso é assim, né? A primeira chamada... Ô, diretor, você está ouvindo aí? A primeira chamada é Gui. A segunda chamada é Guilherme. E a terceira chamada é terrível. Guilherme Matheus. Já muda o tom. É. Entendeu? É assim que funciona. Mas lá também, a primeira é Gui, depois é Guilherme, depois é Guilherme Paes Casarim. Casada com um grande amigo meu, querido Jaime. Jaime, Professor, também. lutador, sofredor, não é? Aliás, não está aqui porque está dando aula, né? Tá trabalhando. Muito bem, é isso aí. Dita e apresentada aí a sua formação, enfim, toda a sua história, um resumo da sua história. Quando é que você começou a trabalhar efetivamente com educação? Você sempre quis ser professora? Eu vou contar para você. Eu sempre quis ser professora, mas não tínhamos a facilidade que tinha hoje, quando eu tinha 15 anos, Claro que não. que era o passe escolar, não é? E eu morava no Parque Industrial. Magistério, Cesário Coimbra. Não dava para mim. Não dava. Não tinha dinheiro para pagar o passe. E eu entendia isso, sabe? Eu entendia. Eu acredito que se eu tivesse insistido ou falado para minha mãe, ela ia dar um jeito. Mas eu entendia que aquilo ia fazer falta, né? Para nós. Eu comecei a trabalhar depois aos 16 anos. Mas... Eu esqueci de falar uma coisa do seu irmão. O meu irmão. Meu irmão, um profissional excelente, ótimo, muito, né? Ele também, ele se especializou, ele trabalha... O que você der para ele fazer em ótica, ele faz. Ou seja, vocês tinham uma vida muito simples. Tínhamos, muito simples. A nossa vida era muito simples. Minha mãe ficou viúva novinha, né? Com 2 filhos, criou a gente, investiu na nossa educação, trabalhou sempre, morreu trabalhando, né? Tadinho. Aposentou e continuava trabalhando. Que coisa. Então, a minha mãe, ela sempre valorizou a educação. Sempre valorizou a educação. Eu acho, tão maravilhoso quando você tem nos seus pais a força, né? O incentivo. Seja com naquele momento de amor, de acolher, de beijar, seja na palavra dura, que a gente precisa ouvir às vezes. Sim, né? muito. Você falou porque minha mãe era brava, viu? Sim. Você falou aí do magistério. Sim, nós somos experientes. Nós não somos velhos, nós somos experientes. Porque o magistério, à época, me corrija, tá? Era como se fosse um curso técnico para professor. Sim, de 4 anos. Né? Então as meninas... E olha o preconceito que era isso. Só tinha mulheres. Né? Era raro você ter um homem na sala do magistério. E quando era um homem que estava na sala do magistério, a macheza alheia dizia que o cara... Era questionado. Né? Não é? Eu vou falar aqui o que se falava, porque aqui não tem que falar assim, porque é viadinho e tal. Para. Sim. Ou seja, até para isso a educação, o processo educacional sofre preconceito. Sim. Não é? Sofria, mudou muito, né? Sim. Mudou muito. Era muito difícil a gente ver um professor, né, do sexo masculino dando aula em classe de 1º ao 5º ano.
Muito não raro. tinha raro, agora tem, felizmente Muito raro. tem Era mais bastante. segundo ano mesmo, né? Na verdade, o ginásio, que era hoje que é era o Fundo ginásio, 2, né? era o Fundo 2, não tinha. Eu vou falar para você uma coisa, Silvana. Nós estamos um pouquinho antigos, mas enfim. Mas eu sempre quis ser professora. Antigos. Eu sempre quis. Sempre eu dava quis. aula para todo mundo lá. Tá? Para o meu irmão, para meus primos, eu dava aula, eu ensinava, eu dava reforço para eles. Você acha que você realmente era vocacionada? Era. Eu só não fiz o magistério por conta de... Eu não quis onerar mais ainda o orçamento da minha mãe. Aí antes de você começar necessariamente da aula, você foi trabalhar também. Trabalhei na Araras Corretora. Meu primeiro emprego foi na Avícola Turati. Lembra? Lá, perto da minha casa. Eu trabalhava no balcão. Lá. Olha só. E aí, eu tive uma professora, que eu trabalhava de dia e estudava à noite. Uma professora foi lá comprar frango. Eu ficava com as unhas pretas, né? Porque era jornal ainda, né? Sim. Era jornal. E a professora Bárbara Petrus, você conhece? Ouvi falar. Esposa do Ailton Petrus. Uhum. E a professora foi comprar o frango lá. E chegou na escola, ela falou assim para mim: nossa, eu fiquei pensando o final de semana inteiro em você. Tão estudiosa, sabe? Ela falou assim: por que você não vai trabalhar no escritório, né? Porque não tem oportunidade. Eu falei para ela assim, porque era muito difícil para mim, porque eu era periferia mesmo, né? Assim, não sabia conversar, não tinha QI nenhum, né? Ela está falando também e também nesse contexto do quem indica também. Do quem indica mesmo, né? No contexto do quem indica. Ela falou assim: eu vou conversar com meu marido para ele arrumar um emprego para você. E eu nem conhecia o marido dela, né? Sim. E ele conversou com o Santo Cúrtulo da Araras Corretora de Seguros. E o Santo me contratou por ser amigo dele. Olha, indicação dele. E assim, eu não conhecia. Eu o conheci pessoalmente numa festa junina há uns 3 anos atrás, na praça. O pai? O Ailton. Dela? Isso. Até 3 anos atrás você não o conhecia? Não o conhecia. E aí eu conheci e o Santo me contratou. E aí eu fiquei lá até ir para a sala de aula, até ir dar aula. Quanto tempo? 3 anos. Você estava aqui no backstage de um outro episódio que a gente gravou. Talvez você tenha pego um pedacinho do que a gente estava falando. Quando o universo conspira favoravelmente, não tem jeito. Né? Toda a diversidade do jornal e do frango, que, diga-se de passagem, absolutamente digno. Digno? Não, eu não reclamava, não. Não, né? Trabalho. Mas é claro que eu também queria, né? Mas imagino para você. Adolescente, também queria trabalhar em escritório, como algumas amigas, né? Mas assim, eu não reclamava. Entrava às 6 horas da manhã, saía às 6 horas da tarde, ia para a escola. Eu não reclamava, eu nunca fui de reclamar. Como qualquer jovem periférico nesse país. Nunca reclamei, sabe assim? E tem uma gratidão enorme pela Bárbara, e pelo Ailton, e pelo Santo, né? Imagino para você, veja, ela foi instrumento, né, dessa conspiração a seu favor, o marido também, o Santo também, evidentemente, que foi seu empregador. Meu patrão, Vou te fazer uma pergunta que eu imagino a resposta. Como foi para aquela menina sair do balcão do frango com jornal e de repente estar num outro patamar, sem precisar deixar a unha preta, você poder fazer sua unha, aquela vaidade feminina, né, tudo isso. Foi assim. Como é que foi a sensação? Olha, é inexplicável. É de conquista, né? Eu senti assim que não era eu, sabe? Eu lembro disso até hoje, sabe? E a felicidade da minha mãe, né? De me ver assim, porque a mãe quer o bem do filho, né? Lógico. É claro que lá onde eu estava, sentadinha, né, atendendo telefone, que eu comecei como, né, atender telefone, escrever, não era e-mail, né, comunicação interna. Então, sabe, o orgulho dela de me ver lá. E aí, é claro que ganhava um pouco melhor, aí já deu para... O que eu ganhava
o que eu ganhava era exatamente o que eu pagava na faculdade. Que coisa. A parcela da faculdade. E a minha tia... Até nisso foi providencial, né? E a minha tia, que ainda está viva, mas está com Alzheimer, eu fui visitá-la ontem, mas que morava junto comigo, ela pagava o ônibus. Para você? Para mim. Você fazia onde? No ISCA, em Limeira. ISCA, Faculdade de Muitos Ararenses. ISCA, isso. Né? E três ônibus da Aviação Santa Cruz. A gente... Eu também fui Santa Cruzense. Para São Carlos. Eu ia de não fui lá muito bom aluno, não era muito adepto, não. Mas assim, mas me graduei em Direito lá. Sim. A gente fala essas coisas, você sabe o que você está falando aí. Chega a ser emocionante. Porque hoje facilitou muita coisa. Né? Sim. Mas eu vejo o quanto a nossa geração, a geração dos nossos pais foi lutadora. Foi. Né? Mas eu vejo o quanto nós fomos porretas também. Fomos. Eu saí, não dava tempo de ir na minha casa. Eu me saía permito 6. dizer hoje, Silvana, você está pensando no negócio aí que é palavrão, não vou falar. Mas nós fomos. Fomos. Sabe por que nós fomos? Porque a gente escolheu o caminho da educação, o caminho do conhecimento, o caminho do... Sim. Quando todos poderiam, todas as oportunidades, assim como eu, você também teve oportunidade de ir para outro caminho. Tive. E assim, o que eu falei para você, o dinheiro que eu ganhava era para pagar a faculdade. Então não tinha tempo para comprar roupa, né? Enquanto as minhas amigas tinham roupa nova, né? Tinha tênis de marca. Às vezes a gente ia para a faculdade, mesmo tendo um pouquinho de dinheirinho, assim, tal, e eu me lembro na época do banco que eu fazia, ou eu tomava banho, eu saía do banco às 5, o ônibus saía às 6h05 da aviação. Ou você tomava banho ou você jantava. Eu não fazia nenhum dos dois. Eu sempre fui meio cheirosinho, né? Então, eu preferia ir para casa jantar. E aí, nessa época de faculdade, foi que eu, com todo o respeito aqui, foi aí que eu desbundei de vez. Por quê? Porque você voltava meia-noite, meia-noite e meia, eu vou jantar e vou dormir. Aí a desgraça está instalada, entendeu? Mas eu me lembro, eu cheguei a fazer isso, mas tinha colegas, e eu sei que você, às vezes na escola, você não tinha, na faculdade, na hora do lanche, você não tinha uma grana para comer um misto, mas tinha um troquinho para pipoca para encher a barriga. Sim. Não é? Tem uma amiga maravilhosa, né, que estudava comigo, que eu nunca tinha dinheiro, né? Nunca tinha dinheiro para nada, assim. E ela falava, não, vamos que eu pago para você. É minha amiga até hoje. Somos amigas. Preserve. Sim. E ela também não tinha, né? Mas ela tinha um pouco mais pro lanche. Ela compartilhava. Ela compartilhava. São essas coisas que marcam. Né? E por isso que eu estava te falando isso. A nossa geração foi uma geração que a gente trabalhava o dia inteiro, depois ia para a luta, escolheu o estudo, escolheu o conhecimento. E tá aí, né? Passada essa fase sua da faculdade. Aí quando propriamente você começou a dar aula? No primeiro ano da faculdade. No primeiro? Sim. Porque não existia professor de geografia, era uma coisa rara, né? Porque antes de mudar para geografia e história, era estudos sociais. Isso. Então não tinha faculdade de geografia. E depois, na nossa época também tinha a tal da USPB. USPB, Educação Moral e Cívica, né? Aí mudou para geografia e história, que continua até hoje. Foi. E aí não tinha professores habilitados para geografia, porque ninguém fazia geografia. E tinha faculdade, mas ninguém fazia porque o professor de estudos sociais pegava tudo, né? Então aí uma professora tirou licença gestante e o seu Cícero, diretor do Cabianca, não sei se você conhece. Lembro dele. Seu Cícero. Eu lembro do Cabianca porque eu cheguei a fazer, vou contar um negócio para você aqui. Em 87 eu cheguei a fazer recuperação.
Eu estava no ginásio no Francisco Graziano. E a minha professora de matemática, professora Arlete, ela não sei porque ela estava dando aula lá. Então eu fui fazer recuperação lá. E matemática eu sempre fui horrível, né? Mas enfim, no fim E eu também. Passei e deu certo. Aí eu estava descendo para trabalhar, né? Em frente à casa do seu Cícero ali, que era ali, aqui em cima, Sim. Né? Aqui do lado. Ele falou, e aí, tudo bem, né? Aí ele falou, eu falei, tô na faculdade de geografia. Aí ele falou, tem aula lá na escola. Vai lá conversar comigo. Olha. E eu fui com um semestre de faculdade. Naquela época, o acesso para dar aula em caráter substituto ou temporário era muito mais fácil. Era muito né? mais fácil, é. Aí fui, conversei, abriu as coisas lá e comecei a dar aula no outro dia. Pedi demissão, né? Que doida! Pedi demissão, assim, fui dar aula. Sim. Você topou a garrafa, falei, é isso que eu quero. Sim, mas pensa assim, se eu ganhava 2.000, um exemplo. Eu ganhava 2.000 na corretora. Eu ia ganhar 6. Sim, é um né? salto, né? Então, assim, eu falei, não, eu vou. E fui. Penei bastante. Hoje, né, converso com as pessoas. O Santo liberou você assim na boa? Sim. Foi? Liberou. Entendeu, né? Que o momento ele entendeu. Isso é generoso. Entendeu. Porque eu ainda, como as aulas eram só de manhã, à tarde eu ia, sabe, assim. Então eu fiquei um tempo lá, fiquei um tempo nos dois. Entendeu. Né? Mas já tinha avisado aí fez ele a transição, que eu ia sair. Tal, outra pessoa entrou no seu lugar. Tal. Sim. E como é que foi essa adaptação para começar a dar aula? Apesar das suas práticas pedagógicas com a família. É difícil. É complicado. Difícil, porque... Classe de aula a era classe de aula, para quem nunca passou por ela, é assustador. Né? E eram os alunos quase da minha idade, né? Meu irmão era meu aluno. Tá de meu irmão brincadeira. era meu aluno, meu primo Jean era meu aluno. Como é que você fazia com esses dois? Eu colocava ele pra fora, porque ele é bagunceiro. Botava mesmo? Sério? Era complicado com ele. Então, mas você não aliviava. Porque é seu irmão. Não, né? Aqui não sou sua irmã, aqui sou sua professora. E aí era tudo amigo dele, que frequentava a casa da minha mãe. A hora que chegava em casa, brigava com você? Ele contava pra minha mãe. E a sua mãe falava o quê? Se não respeitou, tem que ir pra fora. Tá certo, te apoiava. Então, duras ela chegava assim. Mas assim, foi. Silvana, não faz isso com o seu irmão. Foi poucas vezes, né? Foi só uma brincadeira que eu fiz, mas eu cheguei a colocar ele uma vez. Mas é bom. Então. Pra saber com quem tá lidando, né? E era muito difícil. Eu tenho consciência. E quando eu me encontro com algum dos meus alunos, eu peço desculpa. Porque eu não fui boa professora. Como não? Eu estava aprendendo. Eles estavam, sabe assim? Então, assim, eu não tinha gestão de sala de aula, sabe? Faltava, lógico. Mas fui. No outro ano já estava melhor. Mas, assim, o primeiro semestre... Aí você ficou no estado temporária, ali. Temporária, e nunca fiquei sem aula. Tal. E como é que você desenvolveu carreira para a gente fechar esse bloco? Tem mais 10 minutinhos? Tá. Para a gente entrar no segundo bloco, em cima de algumas... Aí eu precisava passar no concurso, né? Porque eu tinha, assim, uma inveja. Inveja mesmo, né? Não é das efetivas, sabe? Dá uma... Eu queria ser... A inveja é uma palavra muito pesada, mas... Não tem um é uma inveja boa, né? Assim, eu queria ser efetiva. Só que não tinha concurso, Você sofria preconceito por ser temporário? Não, mas todo mundo era temporário. Fazia tempo que não tinha. Não, estou falando dos efetivos. Em relação aos efetivos. Nas escolas onde eu trabalhava, não. Não. Mas tem escolas que sim. Amigas minhas sofreram. Né? Nas escolas onde eu trabalhava, não. Tipo, quem é você? Elas me contavam muito isso. Terrível. Né? Eu comecei no Cabianca, né? Com as minhas professoras. Então eu fui ser... Como é que foi isso? 6 meses depois... Você chega lá e fala assim, olha eu aqui. Deve ter sido um negócio tão bonito. Foi. Tão terno.
E ali os professores cuidavam de E você. cuidavam, te me ajudavam, ensinavam tá? a preencher a caderneta, né? Me ajudavam. Sim. Olha, meus colegas, né, que eram meus professores. O professor Joemil, Que legal. o professor Damen, Puxa vida, a dona Yaya, legal. a dona Dácia Cressoni. Não tive aula com ele. Então, para você ver o gabarito dos meus professores. Não tive aula hein? com nenhum deles, mas o Joemil é meu amigo pessoal. O Joemil. Aliás, eu tenho um carinho enorme por ele. É, Joemil, vou te trazer aqui, hein? Nós vamos falar do Parmeira e vamos falar de coisa boa, tá bom? Pessoa maravilhosa. o Joemil sempre me protegeu, até mesmo como aluna, assim, né? Não, Uma pessoa incrível. ele, olha, fui colega dele. Aí depois, quando eu ingressei como professora, eu ingressei no Cabianca, Efetiva. efetiva. Então, aí apareceu o concurso. Foi fazer. Tem que passar. Eu tinha já duas filhas pequenas. A minha mãe, novamente, esquece as meninas nesse tempo de estudar. Foca aí. Vou pegar as meninas e vou sair com elas. Que mãe. E aquele tempo não tinha internet, não tinha nada, era ali, né? Nas apostilas. Sim. Impresso. Então, apostilas, comprei apostilas. Uma era muito cara, uma amiga minha hoje eu condeno isso, mas de Limeira, tirou cópia da dela e me mandou. Tem sabe, que tirar, assim? não tem jeito. Mas não tem jeito, Não gente, é? tem coisa que não dá. Então, assim, e minha mãe falava. Daqui a pouco você vai saber porque ela condena, tá? Minha mãe falava assim: não, esquece, vai estudar. E junto com o concurso do Estado, veio o concurso da Prefeitura. Então, o que eu Você fez estudei os para dois, um, fiz serviu os dois pro outro. e passei nos dois. Olha. Aqui na Prefeitura eu gabaritei. Isso foi. Em 2000. Ano 2000. Na Prefeitura, Que coisa, né? na prova da Prefeitura eu gabaritei. Que bacana. Acertei todas, né? Fiquei Aquela época para geografia. para geografia, Ingressei nos dois. Do Estado, não sei. Diferença de meses. Aí Dois ingressei, turnos. isso. Aí continuei trabalhando, sempre trabalhei nos dois. Caramba. Aí às vezes eu era coordenadora em um e dava aula no outro. Aí mudava, era coordenadora na prefeitura e dava aula no estado. Você preferiu dar aula mais na sua carreira? Você preferiu o estado ou o município? O município, porque eu dei muito tempo aula na EJA. Que é maravilhoso. Eu gostava Você sabe que eu muito vou falar da uma coisa pra EJA. você? Vou te confessar uma coisa aqui. O meu sonho é dar aula na EJA. Maravilhoso. É o meu sonho. Então, na prefeitura, como para dar aula, eu sempre preferi, eu sempre pegava a EJA. Como eu era a primeira, eu sempre escolhia a EJA. O EJA, para quem não sabe, Educação de Jovens e Adultos, a alfabetização, né, de jovens e adultos, ele é tão importante e ele traz tanto aprendizado, acho que para o professor, né? Muito. Eu imagino que o professor, a gente pensa em ensinar, né? Aquele conteúdo que domina, enfim, e vai aprendendo, dominando cada dia. Mas eu acho que o professor aprende muito mais do que ensina, né? Com as histórias de vida ali, os contextos, tanta coisa, né? Porque a escola tem isso também. Em tempos onde a educação brasileira tem sido sistematicamente atacada, né, em várias frentes, sobretudo por insights. Teve um candidato à República em 2018 que ele queria fazer voucher. Você lembra desse candidato? Depois ele se arrependeu, né? Estou falando aqui do Amoedo. Ele queria fazer voucher para a saúde e voucher para a educação. Né? Jesus, né? Tem umas coisas assim. Tem uns projetos malucos aí também que estão em curso em São Paulo que também precisa ser revisto. Precisa. A gente vai falar sobre isso depois. Precisa. Né? Mas imagino que essa experiência do IJA seja sensacional. A educação transforma, né? Transforma a gente e transforma os alunos.
A educação, ela pode, a escola tem um papel tão fundamental na identificação de problemas ali com os alunos, e vamos dar nome aos bois aqui, de casos que são, assim, são identificáveis quase diariamente dentro da prefeitura. Da prefeitura não. Violência doméstica, abuso infantil. Abuso infantil. É assim, lamentavelmente, a gente fala isso, mas é um negócio, né? A gente identifica. E a escola tem esse papel. Sim. É muito triste quando a gente... E não é um caso, né? São muitos casos de abuso infantil que eu tive que trabalhar. A gente fala de violência doméstica, mas tem a violência psíquica, emocional, que essas crianças, as pessoas carregam. Sim. Sejam os alunos do maternal, do jardim, do Fundo 1, do Fundo 2, da seja a EJA. Né? É um leque amplo, sim, né, da gente pensar nisso. O papel do professor é um papel que não é um papel secundário, né? Só que o papel do professor mudou, tenho a impressão, nos últimos anos, dada a gama, né, e a amplitude da atuação do professor. Então, nós percebemos, né, muito essa amplitude, essa necessidade da escola, do professor, na pandemia. Foi. A falta que a escola fez para esses adolescentes, essas crianças. Eu acho que a gente não vai... Você estava na lida tal, e tem muito mais conhecimento e prática, experiência, do que eu ainda novinho na área. Mas eu acho que é um tempo que não será recuperado. Não será. Não será reparado, né? Não, porque aquilo ficou perdido, né? Ficou perdido. Quem não teve aqueles anos tá com essa lacuna. E na nossa vida também. Sim, não é? A gente sim. ficava trancado dentro de casa, não é? O que a gente fazia? Eu ainda trabalhava, porque a escola funcionava sem aluno, mas a gente fazia aquela... administrativamente. Isso, tinha que... Não fala em coisas administrativas para Silvana, hein? Eu não posso ela não pode ouvir falar daquele PicPay. Eu nunca nem quis saber do PicPay na minha vida. Explica por quê. Porque o Bolsa Merenda, né, que vinha para os alunos... Vinha pro tal do PicPay. Vinha tal do PicPay. E os pais tinham que instalar o PicPay. E a gente tinha que ir nas casas, né? Porque baixar o aplicativo, fazer né? treinamento. Eu tinha uma... Você ia? Você mesmo ia? Não, tinha uma funcionária maravilhosa. Eu não, porque eu tinha medo. Eu tinha, assim, não medo dos alunos. Eu tinha medo do vírus, sabe? Mas todo mundo ficou em pânico, né? Eu fiquei, assim, muito em pânico. Eu trabalhava com 2 máscaras, com luva, sabe? Assim, e exigia que as pessoas lá da escola usassem máscara, mas elas me enganavam quando eu via estava sem máscara, porque é horrível ficar de máscara, né? Ninguém aguentava aquilo. E eu, assim, eu tinha medo do vírus, eu tinha pânico do vírus, sabe? Eu não sei, porque eu tinha medo de levar vírus para casa, porque só eu estava saindo para trabalhar, sabe? Então, mas eu tinha uma funcionária maravilhosa, né? Que ela ia, sabe, assim. Mas... a hora que fala de PicPay para mim, eu já me lembro de tudo aquilo lá, sabe? Mas só que a gente não trabalhava com o aluno, mas a gente trabalhou dobrado. O professor trabalhou dobrado. Sim. O professor teve que aprender a dar aula online de hoje para amanhã. E né? Não estava preparado e acho que ainda não está preparado. Não, né? não está. Nós vamos falar sobre EAD também no próximo bloco. O que mais nós vamos falar no próximo bloco? Sobre formação de professor, formação continuada. Formação continuada. Cursos e projetos? E projetos. Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo. Eu estou adorando. Eu imagino que você também aí. Que é o seguinte, minha gente. Se tem uma coisa que vai mudar a nossa vida, tenha certeza. É o conhecimento. É o conhecimento. É a educação. Mas com um componente básico que elas carregam. Conhecimento e educação sem humanidade não adianta. E é isso que a gente está falando aqui.
Um rápido intervalo e a gente volta. Vamos tomar uma aguinha aqui na nossa canequinha do Arte Notícia, tá vendo? Olha lá, ela ganhou também, muito bem. E a gente volta já. Você tem interesse em fazer um podcast, gravar um vídeo, enfim, colocar sua ideia, ser visto, criar conteúdos? O lugar é aqui. Anote aí, o telefone está passando aí embaixo da tela. 996-97-43-35. Esse é o nosso telefone, que também é o Zap do Estúdios Pinheiros. Certamente você vai encontrar uma forma, um projeto bacana que cabe no seu bolso e você vai poder colocar o seu sonho aí para funcionar e tornar-se realidade. Tá bom? Podcast Arte Notícia, o som da informação. Voltamos no Arte Notícia, hoje conversando com a professora Silvana Michelin. Não é Michelin, é Michelin. Michelin. Que fique claro isso. Sempre em nome aqui dos Estúdios Pinheiros, onde a gente faz a produção do nosso podcast. Você tem interesse em produzir conteúdos, a sua ideia. É bacana isso, viu? A gente expandir, falar bobagem de vez em quando faz bem também. Aqui é o lugar certo para te ajudar com isso. Claro que há uma brincadeira. Mas você tem interesse, procure Estúdios Pinheiros, entre em contato conosco para fazer isso, ok? Site O Independente. Site O Independente, já aí na ativa há aproximadamente 5 anos, que vai passar por uma reformulação nos próximos meses. E é parceiro aqui do nosso Arte Notícia. Também CR Brindes. CR Brindes é o nosso patrocinador com as nossas canequinhas personalizadas do Arte Notícia. Aliás, vou tomar uma aguinha. Lá você vai encontrar uma infinidade de produtos. Você tem o seu negócio, a sua empresa, quer presentear o seu cliente ou quer fazer um material promocional, enfim, de alguma maneira, procure o CR Brindes, tá bom? Dica do CR Brindes. Também Ortiz Contabilidade e Condomínio. Você tem problemas com números, com contabilidade? Eu tenho. Não consigo acertar. Você está falando matemática, né? Não dá. Para com esse negócio de você querer. Eu não sei resolver tal coisa. Então vai em quem conhece. Ortiz Contabilidade, meu amigo Murilo, tem uma experiência, tem aí uma história na cidade, nesse ramo, que dispensa comentários. E é parceiro nosso, aliás, há muitos anos já, não só no Arte Notícia, também no Independente, em todos os empreendimentos que nós fizemos, o Ortiz tem estado conosco. Isso é motivo de orgulho, e carinho, né? E respeito, e gratidão. Também Djalma Mecânica Multimarcas. Final de ano está chegando. Hoje eu levei meu carro para tentar ser atendido, não consegui. Vou ter que marcar. Por quê? Porque tem muita gente que leva no Djalma. Se tem muita gente que leva no Djalma, porque o Djalma é bom. Djalma, isso você entendeu o negócio aqui? É para você aumentar o cascaio. Nós estamos precisando. É isso. Mas o homem sabe das coisas. Vai pegar a estrada? Agora é sério. Vá no profissional qualificado, faça o seu check-up do seu carro, deixe em ordem, agende com ele uma hora e ele vai poder te atender lá. Certo? Claro, Gilsonorização, Gilmar, querido Gilmar, o homem dos eventos de Araras, região, sujeito que tem um coração generoso demais e é o cara que conhece tudo do ramo, né? Falou de som, falou de equipamento de som, de estrutura, o homem sabe o que faz. Parceiro aqui do Arte Notícia e com muita alegria digo, meu amigo, um forte abraço e obrigado por confiar aqui na gente também, tá bom? É isso, ninguém faz nada sozinho, né, Silvana? É isso. Falando em não fazer nada sozinho, nós fizemos o primeiro bloco, falamos da sua família, falamos da sua origem, falamos do seu início, né, como professor e tal. Há uma ideia, e o Brasil passa já há alguns anos por um processo de formação de professores. Sim. Eu vou te fazer uma pergunta que é um tanto
Você acha que esse processo é de fato democrático para a formação de professores? Quando eu falo isso, eu estou dizendo das políticas públicas constituídas. Porque, por exemplo, você vai fazer o governo oferece lá uma especialização ou um mestrado para professores, mas ele oferece para professores que estão já trabalhando e não para aqueles que querem entrar para trabalhar. Sim. Como é que você avalia isso? Olha, eu acho que não é democrático. Por quê? Por quê? Porque oferece, né? Mas eu estudei, como eu falei para você, no ISCA, né? A segunda faculdade também foi em escola particular, em faculdade particular. E as vagas gratuitas, né, de políticas públicas, acabam ficando com os estudantes que frequentaram as universidades públicas. Então, aí você está tocando no assunto que é uma coisa que parece que a gente nunca vai se curar. O aluno faz a vida toda, a história dele, a vida estudantil dele na escola pública. Quando ele sai do ensino médio, se ele quiser ter acesso a uma universidade, ele vai para uma faculdade particular. Sim. O aluno que passou a vida toda numa escola particular, ele passou o ensino médio, prestou vestibular e vai para uma escola pública. Escola pública. Isso. É uma inversão absolutamente injusta. E isso continua com mestrado, doutorado. Por isso. Tá? Então, o que eu falei não é bobagem. Não há uma democratização. Como é que você acha que isso pode ser resolvido? Com políticas públicas, né? Mas o que falta para isso, na sua opinião? Falta. Se a gente está precisando formar professores, que ainda nós precisamos formar professores. Precisamos formar professores. Essa é a grande dificuldade. Por incrível que pareça, nós somos um país gigantesco, mas nós não temos salas de aula suficientes, nós não temos professores suficientes. E quando se fala não ter salas de aulas e professores, nós estamos falando também que nós não temos políticas públicas de remuneração e valorização do professor suficiente. Não temos. Nós precisamos que o governo federal, não só o federal, porque essas políticas públicas acabam ficando só com o federal, mas que passe também a ser do estadual. Na verdade, né? tem que haver uma espécie de uma distribuição Sim, disso. uma distribuição, né? Porque aí o federal é muito longe, não é? O estadual é mais próximo. Mas eu estou te falando, por exemplo, você vai no MEC, eu quero fazer um curso para mestrado. Pô, legal, bacana, eu sou professor, mas porque eu não estou na rede, eu não posso fazer. Eu fiz um curso de pós-graduação excelente na Unicamp, oferecido pelo Estado. O Estado pagou o meu curso, o Estado pagava o meu transporte, me dava uma ajuda de custo para comer lá, né? E foi um curso, assim, dificílimo. De 100 pessoas na nossa turma, 48 foram aprovados. Meu Deus. Para você ter uma ideia... Menos 50%. Menos. Quem era não meu tão ruim de matemática. professor? É que nós falamos de 100 fica mais fácil. Entre muitos, né? Isso. Mas era 100, porque as vagas é um número redondo, né? Não é 102, 103, é 100. Caramba. O meu professor era Leandro Carnal. Puxa vida. Leandro Carnal. Maravilhoso. Mas era um curso... Comunista! Dificílimo. Para com essa bobagem. Ele dava poucas aulas, né? Era mais a doutora Silvana, que era minha xará, que dava as aulas para nós. Mas teve um dia que eu liguei para o Jaime e falei assim, vem me buscar que eu não estou bem. Eu estava inteira com urticária. Que isso? De ansiedade, porque nada estava bom para os professores de lá. Porque a gente era um curso EAD. O primeiro, um dos primeiros. Mas eu acho isso interessante. A gente sabe que o nível, quanto maior o nível de exigência, sim, melhor. A sim. gente passou, acho que você chegou a fazer, eu sei que o Jaime fez comigo. Eu brinco sempre. A minha vida foi antes e depois do PGIAD. PGIAD, para quem não sabe, é uma especialização em gestão da educação à distância da Federal Fluminense, da Escola Federal Fluminense. E é muito concorrido, e é um dos cursos mais difíceis. E à época, eu ainda era um professor intitulado.
intitulado, né? Mas consegui fazer esse curso, que é muito difícil, nossa, extremamente cansativo, né? Um negócio assim muito pegado. E eu brinco sempre, quem consegue fazer um PGAD, consegue fazer qualquer coisa na vida, né? Tamanha dificuldade, mas imagina você lá. E olha, o que consistia esse curso? Esse curso, eles nos davam conteúdos, materiais, e nós tínhamos que montar um projeto de ensino de geografia para o ensino médio. Tá. Trabalho coletivo. Aulas. Não era coletivo, não era cada um o seu. Mas assim, depois essas aulas foram para o Estado disponibilizar para os seus professores. Eu nunca encontrei uma minha, mas eu também... Mas vai acabar encontrando uma hora, vai. Mas assim, era aquilo, a gente mandava tudo por e-mail na época, né? Mandava, voltava... Zap era um negócio distante. Voltava o negócio e voltava tudo amarelo. Destacado. Assim, o seu texto está bom, porém é bom revisar 3 folhas de revisar. Então, foi um curso muito bom, né, que o Estado ofereceu para os professores. Só que depois, nunca mais. Então, isso... né, não teve continuidade. Não teve continuidade. Isso ele também pode oferecer, isso foi uma pós-graduação, mas ele pode oferecer um mestrado, sim, não é? Sim. Depois é o professor que fez o mestrado, se ele quiser ele faz o doutorado. Mas assim, as vagas são poucas. E a concorrência é ampla, né? Claro, a concorrência é ampla. Quem estudou lá já conhece os professores. O caminho fica mais fácil. Tá aberto. E é complicado, quando a gente fala sobre isso, é um assunto que as pessoas ficam um pouco assim constrangidas de tocar, mas se nós que não somos, que somos da área, não levantarmos esse assunto, sim, fica muito esquecido e deixa como tá, não vamos tocar nisso não tá errado. Não tá errado, tem que tocar. Não é? Então, mas você está falando, mas tem as universidades particulares, tudo bem. Hoje se a gente... O caso da Silvana está fazendo, eu também estou fazendo, a gente está se qualificando cada vez. E não para, né? Uma das razões de trazer a Silvana aqui foi essa, a gente fala exatamente sobre isso. A sede, eu tenho sede de conhecimento, cara. Querido, querida, é isso que vai mudar o mundo. Sim, Não é papo de intelectual, esquece. Nós não estamos falando de intelectualismo, não estamos falando nada disso. Nós estamos falando, ou intelectualidade, melhor dizendo. O que eu quero dizer é, você tem a iniciativa de entender que é contínuo. É contínuo. E se você é um professor, ou deseja ser um professor, e se prepara para ser um professor, você tem que ter continuidade. E aí a gente entra num outro campo. Isso, a formação continuada. Exatamente. A formação continuada foi uma vitória dos profissionais da educação com a LDB. Explique para o ouvinte entender. Lei de Diretrizes e Bases. Aqui na câmera. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Isso aí. Né? De 96. Que até então, a nossa Lei de Diretrizes e Bases, ela não era democrática. Deixa eu fazer uma parte aqui que eu acho importante. E contém ironia, claro. A maioria das coisas que eu falo contém ironia, né? Mas é verdade o que eu vou dizer aqui. Antes que com todo o respeito, tá? Mas vocês vão entender aqui. Antes que algum ignorante, imbecil diga essa é coisa de comunista. Querido, 1996, salvo engano. 96. O nosso ministro era o Paulo Renato. E o nosso presidente era Fernando Henrique Cardoso. Comunista. Paulo Renato. Comunista. PSDB. Pelo amor de Deus. É só para deixar claro, sim, sabe? Sim. Porque alguém pode falar, mas é o... Não. Com a Constituição Cidadã, né? Em seguida veio uma Lei de Diretrizes e Bases. Que foi um divisor de águas. Que foi uma mudança. E junto veio tudo, né? A democratização do acesso, a vaga para todo mundo. Nunca mais nós vimos filas.
Lembra quando eu tinha que prestar vestibulim para entrar no ensino Sim. médio? Sim. Né? Isso não existe, porque o acesso está garantido. O que agora a gente precisa garantir é a No qualidade. ensino regular, né? Nós estamos Ensino falando regular. Agora a gente está nós estamos falando falando do anticolegial do ensino médio. Nós não estamos falando de curso técnico, que é outra, Não. peneira, é A outra. gente está falando levada. de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio Sim. regular, né? Porque o técnico é outra história, né? É. Mas então o acesso agora a gente precisa garantir a qualidade. E a qualidade, a lei de diretrizes e bases, ela oferece caminho para isso, né? Com Um clareza, deles- isso é claro? Você entende isso com clareza? Eu entendo isso Tá, com e clareza. quais são esses caminhos? Um dos caminhos é a formação continuada do professor. Formação continuada. Que compreende o quê? Que compreende a formação do professor em serviço. HTPC. Horário de trabalho pedagógico coletivo. Eu sou uma defensora do HTPC. Do HTPC bem elaborado e bem aproveitado. Porque isso nós ganhamos. É claro que a gente trabalha, mas não existia isso antes. Trocando em miúdos, me corrija aqui. É a remuneração do profissional no planejamento da aula. Sim, para aprender, né? Para planejar a aula, para aprender. Sim. Só que o professor, como eu falei lá no primeiro bloco, o professor ele não sai da universidade, da faculdade, sabendo que é uma sala de aula. Ele sai com os conteúdos, né? E ainda assim, Né? tem que sair da universidade. Aqui é um testemunho pessoal, tá? Algumas pessoas sabem disso. Eu levei um tempo para ter minha titulação e me tornei, de fato, oficialmente professor no ano passado, né? Com a minha graduação em letras. Saí da graduação em letras, parti para a docência em ensino superior, terminei também. Estou partindo para uma outra especialização em gestão escolar e coordenação pedagógica, só que isso é teoria, É disso que eu vou falar. né? E mesmo quando você sai da teoria, você precisa ter algum, digamos assim, um canal, né? Uma ferramenta, uma porta de adaptação para esse Sim. mundo. Apesar de eu ter estado na sala de aula, mas em outra situação, já ter essa experiência do conteúdo do qual eu estou me colocando à disposição da minha matéria, enfim, né? É preciso você ter alguém que te pegue pela mão, não é? Ou que mostre o caminho. Sim. Senão você não consegue. Estou falando de mim, mas são milhares e milhares de pessoas que estão nessa situação. E isso, na escola, é função do coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico, ele faz parte da equipe gestora. Sim. O diretor, ele cuida de tudo. Diretor, vice-diretor, Coordenador. coordenador. Diretor, né, tudo. Ele é o Deus. Ele é o Deus. Ele cuida de tudo, né? Da parte financeira, da parte administrativa, de Trocando em funcionários, do miúdos, é pedagógico. o dele que está na reta. Tudo é ele que responde, né? Então, o coordenador pedagógico na escola, o trabalho dele é esse, de formar professores. Você falou que a sua vida foi uma depois do PGIAD e outra, Sim. né? Depois. A título de dificuldade. A minha vida foi uma antes de um programa que se chama Letra e Vida e outra depois do Letra e Vida. Entendi. Letra e Vida é um programa, ele começou no MEC, chamava-se PROFA, Programa de Professores de Formação de Professores Alfabetizadores. O Estado de São Paulo comprou esse programa, que é coordenado e elaborado pela doutora Thelma Vaz. Poxa. Né? E a Thelma Vaz, para quem não sabe, é assim, a que sabe de alfabetização. Sim. Por quê? Porque ela estudou com a Emília Ferreiro. Foi aluna da Sim. Emília Ferreiro, de doutorado. E a Emília Ferreiro foi aluna do Piaget, né? Então, Fale quem é Piaget para o nosso...
Piaget é o pai do construtivismo. Exatamente. Aquele que acredita e defende que nós construímos o conhecimento. Sim. Que ele não vem pronto. Nada vem pronto, né? A gente precisa construir. É a matriz que nós seguimos, né? Da onde nós seguimos. Isso, a gente segue e aí a gente entra no Vygotsky, Isso. né? Que aí o Vygotsky fala disso que nós estamos falando, Isso. da interação, da Isso. importância de um outro para te ensinar, né? São os dois pilares ali. São né? os dois pilares. Um não contradiz o outro, embora exista, Mas eles se complementam, né? Se complementam, eles se complementam. Sim. Embora exista a briga, né, piagetiana, Sim, é uma mas coisa de eu gosto dos bobagem. dois, né? É. E esse curso, que é o que eu defendo, Letra, como é que é? Letra e Vida, Hum. que é o que eu defendo, que como tem que ser a formação continuada de professores. Veja como era esse curso. Um grupo de formadoras tinham aula diretamente com a Thelma Weiss. Que legal. Esse grupo ministrava esses conhecimentos para nós, coordenadores pedagógicos. Eu era coordenadora pedagógica na época. Depois, nós Transferiam levávamos para os professores. isso. Que maravilha. Então, é assim... E você sentia que funcionava isso? Funcionava. Você pode perguntar, quando você estiver nas escolas, você fez o Letra e Vida? Letra e Vida. Todos os professores que fizeram, foi assim, maravilhoso. Depois parou. Então, o que eu defendo para a HTPC é isso. Uma formação concreta, muito boa, muito embasada para os coordenadores pedagógicos e eles trabalhando isso lá na escola. Os coordenadores pedagógicos, de modo geral, estão preparados e qualificados para isso? Eles precisam de uma formação. Porque a gente não pode tirar do nada. Vou mais além. Estão dispostos a isso? Porque há muito dessa história de você oferecer conteúdos e não existir interesse, não existir... Então, mas aí existe aquela coisa, Fredo. Porque o professor precisa fazer, o coordenador precisa fazer curso fora do horário de trabalho. Não. Não. Ele precisa ser formado no horário de trabalho. Como nós éramos, esse Letra e Vida, o Estado... Era dentro do horário. O Estado mandava a gente lá para São Carlos toda sexta-feira. E a gente Vocês ficava estavam trabalhando. toda sexta-feira, trabalhando. Formação continuada no ambiente de trabalho. No certo? ambiente de trabalho. Então, por que cargas d'água eu ouvi e fiquei assim muito preocupado com o que eu ouvi durante a campanha eleitoral em Araras? Eu ouvi gente dizendo para acabar com o HTPC. Então, gente, onde que já se viu isso? Então, a minha pergunta, eu não tive a oportunidade de fazer a pergunta a quem de direito. Mas baseado em quê? Eu também pergunto, baseado em quê? Por quê? Porque HTPC é momento de formação. O que acontece na maioria, não vou generalizar, tá? Em alguns, né, HTPCs, fica um momento de informação. É aquela coisa rasa, que, na verdade, não serve para nada para o professor que está lá na sala de aula. Por que o HTPC? A metodologia do HTPC, então, na prática, ele não cumpre. Não. Porque como tem que E ser? essa é a razão da crítica. A minha opinião, Tá. né? Eu vendo de fora. Por quê? Eu já falei qual a função do coordenador pedagógico. Sim. É orientar professor, formar professor. Para o coordenador pedagógico saber as necessidades que o professor tem, quais as dificuldades que ele tem, onde que ele precisa de ajuda, como que o coordenador vai saber isso? Conta para mim. Não tem bola de cristal. Se ele não receber informação, se não estiver preparado para isso, se não tiver o conteúdo, domínio do conteúdo, esquece. Sim, o coordenador, ele tem que ser o mais preparado.
Para saber se lá na sala de aula a coisa está funcionando, o coordenador tem que assistir aula. Óbvio. Ele tem que assistir aula. Porque aí ele vai ver o que os professores da escola, que os colegas da escola estão precisando. E aí ele vai pesquisar, elaborar e formar esse professor. Ele assistiu a aula, olha... Então, mas por cargas, me responda uma coisa. Por que querem acabar com o TPC? É essa a questão. Porque é um negócio que, assim, a princípio, você fala assim, pô, mas você é favorável, apesar de eu ser neófito, ser novo, né, formalmente no magistério, não faz para mim o menor sentido. Não, para mim não faz, imagina. Desde que ele funcione com ele não seja só conceitual. Sim, não seja lá para cumprir 50 minutos. Exatamente. O professor vai lá na hora da janta, porque o horário é ingrato, mas é o horário que dá para reunir todo mundo, né? Vai lá na hora da janta, sem banho, para ficar lá cumprindo 50 minutos. Então você defende uma revisão no modelo. Eu defendo uma revisão do modelo. Tem que ser... O coordenador pedagógico precisa ser formado. Entendeu? Para depois ele... transmitir os conteúdos. Transmitir. Porque, olha, se o coordenador... Eu não vejo... E nesse caso, esse modelo atual dos 50 minutos, ele seria... ele seria mantido ou você acha que não? Cairia em desuso. Poderia ser, assim, uma reorganização. Olha, os professores de português da escola, de língua portuguesa. Olha, se a gente vê aqui, todos podem fazer das 3 às 5. Então, o de português vai ser nesse horário, sabe? Não precisa ser... Eu acho que tem que haver uma reorganização. Entendi. Assim, os professores de PEB 1, eles trabalham da meia-dia, 5h30. Esse sim, 5h30 às 7h30, vamos fazer. Ou, se ninguém acumula cargo, que é muito difícil, então dá para fazer de manhã. Mas que tem que ter, tem. Não dá para Mas você falou uma coisa aí que é interessante, sobre a questão também que tem a ver com a disponibilidade da saúde emocional do profissional. Sim. Como é que ele vai estar no final do expediente? Sim. Como é que ele vai estar? Quer dizer, tem uma série de coisas. Mas que fique claro, tá? Nós não estamos falando aqui de extinção do HTPC. Nós estamos falando de uma remodelação. Remodelação. E veja, se o professor vai para a sala de aula, se o professor coordenador vai na sala de aula, ele vai ver dificuldades de um ou outro professor, mas ele vai ver também que um professor está fazendo uma coisa muito boa, muito bacana. O que ele vai fazer? Ele vai levar para o HTPC para compartilhar, né? A experiência. Estudo do caso, tematização da prática. Não é? Então, só que o que eu vejo, tá? Agora eu posso falar, né? Pode. Eu vejo. Gente, nós estamos falando aqui coisas que são tão... Nós estamos discutindo. Enquanto a gente estiver discutindo a educação com razoabilidade, sem ranço político partidário, nós estamos falando de coisas que estão ali no dia a dia que podem mudar sistematicamente o ensino. Eu vejo coordenador abrindo o portão, coordenador não é essa função, atendendo o telefone. Não é função, um inspetor de aluno de luxo. Né? A função dele é pedagógica. O trabalho dele é com o professor. E com o pai, quando o coordenador, na verdade, ele tem uma função ali quase que para os professores de mentoria. De mentoria. Ele é o mentor. Não é? Ele é um mentor, mas para em tese deveria ter. Né? Sim, para isso, ele tem que ser formado. Tá. Porque ele também não tira o conhecimento do nada. Sim. Ele era um professor de matemática, ele sabia da sala dele, de matemática, do conteúdo dele. Foi guindado a condição. De repente, ele virou professor coordenador. E aí? Ele precisa de formação. Sim. Professor coordenador precisa de formação. Todos precisam, né? Sim.
Mas, assim, o coordenador, porque ele vai formar o professor. E ouvindo você falar isso, eu não sei você aí, se é colega nosso, enfim, e mesmo uma pessoa que não seja da área percebe claramente a função estratégica do coordenador. Sim. Você que é de administração, de business, enfim, né? É óbvio que é uma função estratégica e que precisa ser conversado a respeito disso. Agora, o que não pode é simplesmente você assassinar uma coisa que tem que é um benefício. E nem tem como, porque é legal isso. Tá na lei. Né? Eu confesso que eu fiquei assustado. Não tem como. Eu vou falar uma coisa para você. Se eu fosse coordenadora pedagógica, eu não teria me aposentado. Teria continuado. Teria continuado mais um tempo. Eu acho que... Sabe? Porque o pedagógico, a função do coordenador pedagógico é linda. É isso que eu ia te falar. O coordenador pedagógico, ele está na lida, né? É linda. É linda sabe? E está na lida, ali, naquela coisa e tal. É. O cargo de direção é um negócio mais burocrático administrativo, né? Não é lindo. Não é lindo. Tem uma história que ela me contou que eu não posso contar aqui, não que eu estava lembrando. Não é lindo, sabe? Caixa d'água. Ai, Deus me livre. Olha, o diretor tem que mexer com verba, tem que mexer com contrato de funcionário, com funcionário que briga, né? O diretor, quando o professor, quando ele se torna diretor, ele se esquece que é professor? Eu nunca me esqueci. Não, mas eu digo assim, o dia a dia, a rotina, o peso, a tensão, chega um momento que fala assim, para eu não esquecer, preciso sair daqui. Para eu não esquecer. Ou dá para conciliar Para eu não isso? esquecer, eu ia contar a história para as crianças, né? Foi o seu escape, né? Sim, para eu ia contar a história, eu ia para a sala de aula. Para sobreviver. Isso, porque e olha que a minha escola era... Você foi diretora lá na Escola Joanita. No Rio, né? Uma graça, sabe? Pequena, professores muito bons, uma equipe muito boa, mas assim, esse peso, sabe, de responder por outras pessoas, né? É complicado. Porque chega um ponto que o próprio diretor acaba tendo que fazer papéis que não são dele, né? Sim. Inclusive, às vezes, de coordenador pedagógico. Sim. Eu tinha uma coordenadora pedagógica muito boa, que falava a minha língua. Conseguia trabalhar. Fazia formação continuada na HTPC, sabe? Ela. Mas não é a realidade de todos. Não é a realidade de todos. Nós temos mais 9 minutos, é isso, diretor? Vamos tentar correr aqui com a gente precisa. Bom, olha, nós falamos de formação continuada. Vou dizer para você, eu me arrisco a dizer que esse conteúdo que nós conversamos aqui é um conteúdo muito bom, claro, por sua causa, e se você tiver a oportunidade de ouvir e compartilhar, compartilhe. Vai ser um corte isso aqui. Vamos fazer um corte disso aí, porque é muito bom, para falar de uma coisa que, com todo o respeito às opiniões contrárias, que fique claro isso também. Sim, sim. Né? Mas estou dizendo aqui um testemunho como alguém que vê uma oportunidade justamente desse momento, ser um momento de preparo, de mentoria, de transição. Sim, né? Certo, porque se a gente analisar coordenador pedagógico, ele é isso. Ele é o mentor. E o que eu falo para você, falta formação. Falta uma formação para eles. Eu tive muita sorte que eu tive esse curso. Né? Porque foram 700 horas de curso. É muito tempo, né? Então, essas 700 horas que continuou depois, continuou 700 horas o curso, mas depois a gente continuou sendo acompanhada. Sim. Isso os coordenadores de agora não têm. Principalmente das redes municipais. É mesmo. O Estado ainda oferece. Sabe? Pelo menos há 1 ano e meio atrás que eu estava lá, ofereci. Mas quando a gente fala de rede municipal, já é uma coisa que parece que é sintomática. As redes. Não estou falando de Araras. Não, tá? sim, eu falo assim, mas de modo geral, e há tempos isso já. Sim. Puta vida. Quem deveria oferecer essa formação são as redes municipais. Sim. Responsáveis pelos...
houve um tempo que a Rede Municipal de Araras ofereceu. Foi? O Joemil. O Joemil foi Quando foi secretário da Educação. Quando eu fui pedir para ele, eu falei, 2001, 2002, né? Isso. 2000, Muito sério. 2004. Muito 2003, sério. 2004, né? Eu falei, fui falar com ele, falei, Joemil, eu vou fazer um curso tal. De sexta-feira eu tenho aula na prefeitura. E esse curso são todas as sextas-feiras. Ele olhou para mim e falou assim, pode ir. Só que você vai repassar esse curso para os professores da prefeitura. Sensacional. E foi. Todos os professores da prefeitura tiveram o mesmo curso do Estado. Se fosse um burocrata, se fosse aí sei Sabe? lá o quê, né? Ia chegar e falar assim, não vai, Sim. né? Ele... E aí o curso foi, né? Aí Que eu bom. fiquei como formadora da prefeitura até 2016. Falar em formadora da prefeitura, para a gente correr um pouquinho, a professora Silvana tem também aí um histórico com cursos preparatórios Para concursos. para concurso, né? E o curso preparatório para concurso, como eu falei para você, ele é diferente de um curso de formação continuada. Completamente, né? O curso de preparatório para concurso, nós preparamos, a Regina e eu, né? Sim. Nós preparamos... Pode falar aqui, viu? Sim. Não tem problema nenhum. A Regina Corroquel. A professora Regina Corroquel, por quem eu tenho muito respeito, Sim, viu, Silvana? é Diga-se de passagem. minha Enquanto companheira. professora, é uma pessoa maravilhosa. A despeito das nossas divergências políticas, mas isso não está à mesa aqui, é uma grande profissional. Uma grande profissional. Né, grande, assim, que, sinceramente, a gente não pode ser injusto aqui, sabe, levar isso para certos ares que não existem. O que é justo, o que é correto é correto. E sabe como começou essa parceria? Eu era formadora do Letra e Vida. Saiu um concurso para a PEB 1. E as professoras vieram me procurar. Silvana, dá um curso para nós, porque nós precisamos passar nesse concurso, né? Um curso de formação. Em 2005. E eu falei assim, eu vou dar um curso sozinha? Aí a Regina sempre foi minha amiga, né? Eu falei, Regina, eles querem um curso, mas assim, eu gosto do pedagógico. Você que gosta de lei, ela adora lei, né? Eu falei assim, vamos dar o curso? Ela falou, será? Eu falei, vamos dar o curso. E montamos a primeira turma com 130 Quando alunos. Foi isso? 2005, a primeira 2005. turma. Todos ingressaram. Eu acho que quase, se não para todos, mas uma boa parte do professorado de Araras passou por vocês lá. Já passou pelas nossas mãos. Tem algum saindo do forno aí? Agora a gente está trabalhando com o curso de mérito, né? Sim. Porque a prova de mérito do Estado voltou. Sim. Então, o foco é esse público. O foco é esse. A gente está com um curso aberto na EAD. Tá. Porque, como eu estava falando para você, depois eu viajo, né? O curso para formação, para concurso, ele é extremamente teórico. Tem que estar lá os autores, Sim. as ideias dos autores, porque o foco não é ser um bom professor nesse momento, se bem que ajuda bastante. Sim, mas não é o foco objetivo. É passar no concurso. Sim. Então, não dá para ser um curso com tópicos, tem que ser um material bem conciso. Material. Então, nós estamos com esse curso agora, para a prova de mérito. Que bom. E eu estou com um projeto de uma ainda está em projeto, de uma mentoria para coordenadores pedagógicos. Que legal. Por quê? Porque eu falei para você, as prefeituras precisam oferecer. Sim. Não estão oferecendo. O coordenador pedagógico não tem de onde tirar. Por isso, tanta gente contra, querendo acabar com a HTPC. Entendeu. Porque a formação continuada, ela é do jeito que eu falei mesmo. Porque as palestras são importantes. Uma palestra com Leandro Carnal, nossa, maravilhoso. Com Cortella. Não, mas elas são pontuais. Mas elas são pontuais. São pontuais. O importante é o meu. Deixa tocar. O importante é essa formação. Porque a formação continuada ela tem que ter como foco a escola. A sala de aula. Sim. Onde o professor está. E tem ideia de quando isso começa a ganhar corpo?
Eu Ano que estou vem? elaborando. Eu penso em janeiro, né? Que é o começo do ano. É uma mentoria para coordenador pedagógico. Muito Porque, bem. como eu falei para você, eu comecei a estudar psicopedagogia, né? E aí, estudando, eu vi que muita coisa não é um problema do aluno. É um problema em trabalhar diferenciado, Sim. em ver De qual a abordagem. dificuldade daquele aluno. De abordagem. Isso, de abordagem. Como trabalhar com aquele aluno de uma forma... Porque nem 30 alunos, eles não aprendem todo mundo igual, Claro que não. né? Então, em janeiro teremos novidades. Teremos. A gente volta para falar sobre isso. Para a gente fechar, ô diretor. Diretor. Segura o reloginho aí, tá? Para não... A gente vai tocar aqui mais 2 minutinhos, rapidinho. Você trouxe aí Trouxe meus 2 livrinhos seus 2 publicados. livros. A Silvana tem a professora Silvana tem um trabalho muito legal. Lembram-se da época dos escorpiões em Araras? Ai, lindo. Lembram-se que deu um surto de escorpião em 2014, 2015, não me lembro exatamente quando Foi 2017. Eu sei que é essa época. É. Aí. Enfim, acho que é isso mesmo, tem Foi. razão. A professora Silvana fez um trabalho maravilhoso. Conta um pouquinho dele, de forma bem resumida. Tá, esse trabalho, os escorpiões, a gente precisava conscientizar as crianças sem assustá-las. Aí eu escrevi uma historinha e eu fui para as escolas, vestida de fada, contar a historinha para as crianças do escorpião. Foi muito legal. Do escorpião. escorpião. Diferente. E aí depois dei continuidade quando teve, logo em seguida, acabou o escorpião, né? Não acabou ainda, né? Mas assim... Isso é outra coisa. A fase do escorpião deu uma... E começou dengue. Foi. Aí se adaptou. Aí eu adaptei para dengue, a IPTV veio aqui. Mostra os trabalhos. Esse é o meu xodó, né? A Floresta Encantada. Florestaencantada.com, que é uma historinha onde eu trabalho não, né? O professor que vai trabalhar com os alunos, gêneros sexuais, bilhete, convite, e-mail. Que legal. E aí depois no final tem um convite para uma festa do Mingau. E quando é em Araras, eles me convidam para a festa do Mingau e eu vou. Eu vou na festa do Mingau dos alunos. Esse aqui é o bullying no Reino Encantado. Isso eu cheguei a ver. Para trabalhar o bullying. E esse aqui tem uma característica que eu quis colocar. Eu coloquei palavras que não são do cotidiano das crianças. Então tem perplexo, importunado, estagnada. E quando eu trabalho com as professoras, né, para trabalhar esse livro, não é para substituir, é para que as crianças entendam dentro do contexto. E ampliem, né, o vocabulário. É claro, depois se elas não entenderem, a gente vai falar para elas o que é. Mas é para ampliar o vocabulário. Para a gente fechar, tem um projeto que a gente está retomando depois de um tempo, aí faz muitos anos, né? E é uma coisa que a gente está conversando a respeito disso, que vai envolver o Banzé. O Banzé e essa fadinha. Então, aguardem. O que a gente pode dizer é que a fadinha vai encontrar o guardião, né? Isso. A minha fadinha vai encontrar o guardião. Contar a história do guardião e conta um pouco da história do nosso grupo do Banzé de proteção animal. É o grupo que a gente toca aí com muita dificuldade, né? Mas vem novidades aí. É isso? É isso. Obrigado. Eu adorei. Achei que foi um senhor episódio. Acho que as pessoas que vão nos acompanhar vão gostar também. Tratamos de coisas aqui ternas, humanas, sérias, né? E falamos de uma coisa da qual a gente é apaixonado, que é a educação. Educação e literatura. Né? Obrigado. Como é que as pessoas podem te achar? Silvana Noia Pires Michelin, meu nome inteiro. Silvana Noia com Y. Pires Michelin. Isso vai achar no Instagram. No Instagram. Digitou lá, Facebook, é tudo mesmo o meu nome. Tá.
Me seguem lá. Tô Lá você gravando coloca vídeo, os gravando conteúdos, né? vídeo, gravando. E lá tem também da fadinha, tem umas coisas que você Tem, coloca tem lá, da né? fadinha, tem historinhas, tem Tem bastante dúvida? coisa. Chama ela no privado lá, manda mensagem, conversa. Eu respondo. Professores, queridos, colegas, avante. A gente precisa disso. É. Beijo carinhoso, obrigado. Obrigada. Lembrança a eu que todo agradeço. mundo lá em casa, né? Sim. E para você, de perto, de longe, o meu abraço carinhoso, a minha gratidão. Tá bom?